Shalom, queridos, graça e paz. Eu tenho mais uma palavra de graça para nossas vidas. E o texto hoje está em Josué, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Vos rogo, jurai-me pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, vós também usareis de misericórdia para a casa do meu Pai. Dai-me um sinal seguro. Somente esse versículo. Nós sabemos que esse versículo fala sobre Raabe, o pedido de Raabe, a prostituta que vivia em Jericó, e da incursão de Josué sobre Jericó para a conquista de Jericó. Antes haviam ido os 2 espias, e Raabe abriga esses espias e protege eles para que não sejam mortos. E por ter feito isso, ela vai até eles e pede para que eles tenham misericórdia da casa dela e da família dela. E ela reconhece Deus, o Deus de Israel, como Deus verdadeiro e aquele que com certeza conquistaria Jericó. E ela relata o pavor que estava no meio daquele povo, em frente ao povo de Israel que viria a conquistá-los, porque Jericó estava na frente do caminho para a terra de Canaã. Bom, queridos, esse versículo ele é muito interessante, muito profundo. Há um jogo de palavras aqui muito impactante quando você pega algumas palavras no hebraico. Eu vou ler esse versículo agora mencionando 2 palavrinhas em hebraico, que diz assim: Vos rogo, jurai-me pelo Senhor, que como usei de Hased, assim está no original, de Hased, que é graça, para convosco, também vós useis de Hesed para com a casa do meu Pai. Dá-me um ot ve'emet, dá-me um sinal verdadeiro ou seguro. Vejam, aqui Raabe pede por graça, assim como ela fez uma ação de graça para com aqueles espiões, os espias. Ela pede por graça a Josué, que é um símbolo de Jesus no Antigo Testamento, um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E a palavra usada aqui no original é hesed, ou graça. E ela diz: dá-me um sinal seguro, no hebraico, ot emet, um sinal verdadeiro. Bom, interessante essa palavra, que nós temos pregado a maravilhosa graça, Raabe pedindo por graça. E nós sabemos a história desses espias. Eles pedem que ela coloque em uma fita vermelha na janela pelo qual ela os fez descer. E essa fita vermelha, o fio escarlate ou escarlata, seria o símbolo da salvação da família dela. Isso é muito interessante, porque quando Josué vem para a sua incursão em Jericó e as muralhas caem após todo aquele processo de tocar a chofar, a buzina, e os muros caírem, os sacerdotes gritarem, os muros caírem, e eles fazerem sua incursão, e ali eles vão destruir os moradores daquela cidade. Porém, quando eles chegam na casa de Raabe, em sua janela está o fio de escarlate. Isso é muito vivo para o Evangelho, porque Raabe havia pedido por graça, useis de graça, misericórdia, de graça, hesed, para comigo,
para com minha casa. E essa fita vermelha, fita escarlate, é o maior símbolo da graça de Deus, porque quando Josué vem e pede os espias para acharem a casa de Raabe, eles não vão olhar a conduta de Raabe, eles não vão identificar a moral de Raabe, eles não vão identificar a performance religiosa de Raabe, o termômetro espiritual de Raabe e nem de seus familiares. O que eles iriam identificar era a fita vermelha. Este era o sinal da Hesed, ou Hesed, de Deus na família e na vida daquela prostituta, porque moral nenhuma ela tinha. Ela havia reconhecido o Senhor, mas se nós analisarmos que moral tinha a família, que moral, que conduta religiosa ela havia praticado, que performance, que carreira cristã havia nela? Nenhuma. Então a fita escarlate era o símbolo da graça de Deus na vida dela. E aqueles espias, aqueles dois jovens, identificam a fita escarlate, que é o símbolo do sangue de Cristo, justificando o pecador, como eu e como você, que precisam desesperadamente da Hesed de Deus. Eu quero te dizer, querido, existe um sinal, um Ot Vehemet, um sinal verdadeiro para a sua vida, que é a fita escarlate, o sangue de Cristo. Creia nesse sangue justificador. Infelizmente, o sistema religioso hoje tem pregado novamente a justificação por obras. Porém, desde os tempos antigos, a Hesed de Deus é baseada no sangue do Cordeiro. Interessante, eu quero fechar aqui, a palavra Ot Emet, ela é também profunda, impactante, porque Ot, sinal em hebraico, elas são compostas por 3 letras hebraicas, que é o Aleph, o Vav e o Tav. E no hebraico, cada letra tem um símbolo. O Aleph é o símbolo do touro, o Vav é o símbolo do cravo, do prego, e o Tav é o símbolo da cruz. Assim como Raabe colocou a fita vermelha na sua janela, que é a justificação, coloque a fita vermelha na sua janela, que é o touro crucificado na cruz. Este é o sinal verdadeiro na nossa vida. O touro no sistema sacrificial judaico é o maior de todos os sacrifícios. O sacrifício mais caro é o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Ot Emet, sinal verdadeiro, o touro, o nosso Senhor Jesus, com os cravos crucificado na cruz. Ele é a nossa fita vermelha, a nossa fita escarlata. Ele é a nossa justificação para quando nosso Josué celestial vir nessa terra e nos levar para um arrebatamento, para um tempo de gozo e festa com o nosso noivo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.